Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre maturidade espiritual. Esse assunto bem interessante que geralmente nós lidamos todas as vezes que passamos por alguma experiência dolorosa, difícil, alguma dor, alguma perda, alguma traição, alguma perda de coisas de bens materiais, a partida de alguém que a gente ama, o falecimento de alguém. Então, geralmente, quando nós vivemos experiências dessa forma, nós acessamos esse lugar da experiência da maturidade espiritual. Então, antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, deixe também os seus comentários e logo mais nós acessaremos o assunto. Muito bem, pois então, Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Esse assunto é um assunto bem interessante, que geralmente eu acredito que vocês, alguns de vocês vão discordar, e tudo bem, vocês podem discordar, podem questionar, podem deixar suas dúvidas, tirar suas dúvidas, colocar os seus comentários. Lembrando que eu entendo que esses assuntos, geralmente quando vocês perguntam, são assuntos de questão pessoal e não é muito legal você deixar ali abertamente num comentário. E eu fico muito feliz que me perguntem mesmo no particular, no privado, não tem problema nenhum de responder aqui, ok? Mas não se esqueçam de vá lá no canal do YouTube, quando toda vez que você assiste o vídeo, por exemplo, aqui agora, se está assistindo o vídeo, deixa um coraçãozinho, manda uma flor, manda alguma coisa, apenas isso, que eu mandarei de volta para você. Todas as vezes que você comenta, ou que você faz um comentário, ou que você coloca lá, interage de alguma forma, o YouTube entende que esse conteúdo tem alguma relevância, então ele continua estimulando para que essa mensagem chegue muito mais adiante, ok? Então isso é muito importante para mim e para pessoas que também vão acessar essa informação depois. Então, muito bem. Bom, maturidade espiritual. Essa foi uma dúvida que uma pessoa me perguntou, mandou a mensagem no privado, porque é muito fácil a gente falar quando as coisas estão indo bem, é muito fácil a gente falar quando as questões são do outro. Então, todas as vezes que nós estamos passando por alguma dor, por alguma perda, por alguma dificuldade em algum nível, é muito mais difícil a gente adquirir maturidade. Então, esse é o assunto aqui. Olha só, eu gosto sempre de dar exemplos, né? Então, eu vou dar aqui a vocês um exemplo. Deixa eu colocar aqui o meu celular que está vibrando. Então, deixa eu tirar daqui. Eu gosto sempre de dar exemplo para vocês. É o seguinte: na yoga, nós usamos um termo que se chama, existe um mundo ideal do asana, da postura, que é aquele mundo, existe quando você vai fazer uma postura que você não tem o alongamento ou não tem o entendimento ainda de sustentar aquele asana, aquela postura por muito tempo, ou você fica limitado e você vai até aquele limite, aquele ponto, aquele é o mundo, existe o mundo ideal da postura e existe o que nós temos para hoje, que é esse lugar onde você consegue chegar. Mas existe todo um mundo ideal para você chegar naquele lugar de um conhecimento, de um entendimento de forma consciente. Eu estou falando de consciência, para que você consiga executar aquele asana com presença, com clareza, com entendimento, além do físico. Na nossa vida normal, material do dia a dia, na nossa vida natural, prática, não é diferente que exista também esse lugar onde você está e exista também esse mundo ideal, que é o lugar onde nós deveríamos estar. Então, nessa questão maturidade espiritual, eu comparo bastante isso com a postura do asana, o lugar onde eu estou, o mundo ideal onde eu deveria chegar, onde eu deveria estar. Então, por que eu digo isso? Você não precisa concordar, mas veja bem, todas as vezes que você está passando por uma situação difícil, principalmente se esse fato foi causado por alguém, todas as vezes que você vive algo dessa forma,
e você interioriza e você entende de alguma forma que você tem participação nisso, direto ou indiretamente, você começa a acessar a sua maturidade espiritual. E por que eu digo isso? Porque as pessoas e situações da nossa vida servem como pontes. Elas vão nos levar para algum lugar. É assim na minha vida, é assim na sua. Pessoas já me levaram para determinados lugares, já me conduziram, me auxiliaram através da minha vida, da minha trajetória. Eu já fiz isso com pessoas e assim com todo mundo. Então, as pessoas na nossa vida, na nossa trajetória, elas são pontes. Elas nos levam para algum lugar. E todas as vezes que uma pessoa me leva para algum lugar de sofrimento, quando eu analiso com maturidade, eu entendo que foram feitas escolhas. Em algum momento foram feitas escolhas. E essas escolhas, quando eu começo a analisar o lugar que essas escolhas me levaram através dessa ponte que é essa pessoa, seja uma situação de traição de um relacionamento, seja uma traição de amizade, seja uma traição de um colega de trabalho, essas relações elas foram sendo construídas. E em algum momento eu tenho participação nisso. Eu tenho participação nisso onde eu deixei em algum momento o meu ego falar mais alto. Seja porque eu não quis enxergar as coisas exatamente como elas precisavam ser observadas, seja porque eu forcei alguma situação para que aquela ponte me levasse para aquele lugar e aquelas situações não foram realmente as mais claras possível, seja porque em algum nível eu me permiti baixar a cabeça ou aceitar tudo que me foi oferecido. Então, se a gente for analisar aqui do ponto de vista do nosso comprometimento com as situações que acontecem na nossa vida, nós vamos perceber que nós temos total participação nessas questões, sejam de forma consciente ou de forma inconsciente. E todas as vezes que eu estou num lugar de sofrimento causado por alguém e eu percebo, eu começo a reconhecer esses fatos, eu começo a reconhecer também que essa pessoa acabou me fazendo subir alguns degraus. Essa pessoa me levou até esse determinado lugar. Alguma coisa eu aprendi com essa pessoa. Então, quando eu começo a entender dessa forma, eu começo a acessar a minha maturidade. Porque geralmente, quando você passa por uma experiência, se você não interioriza e você não faz essas análises, você direciona apenas todas as falhas da situação, do fato, você atribui tudo isso a uma outra pessoa e você se coloca totalmente externo a essa situação. Se você age dessa forma, você será incapaz de acessar sua maturidade, porque tudo existe dois lados ou mais de dois lados, não é? Então, quando eu começo a reconhecer que as pessoas da minha vida são pontes que me levam para determinados lugares e que eu também sou ponte que leva as pessoas para determinados lugares, e eu começo a reconhecer que mesmo aquela pessoa que me prejudicou, que me causou algum mal, ela me ensinou alguma coisa eu aprendi com aquela pessoa, então eu começo aí, quando eu começo a analisar aqui, poxa vida, eu estou sofrendo, mas esse sofrimento me trouxe um olhar de compaixão pelas outras pessoas que estão passando pela mesma experiência que eu. Esse sofrimento me trouxe um olhar de entendimento em diminuir o meu julgamento e apontar o dedo em direção a outras pessoas. Esse sofrimento me fez com que eu despertasse para aprender outras coisas, coisas que realmente fazem mais sentido. Às vezes o sofrimento de uma traição ou de uma perda material ou de pessoas nos levam para determinados lugares onde nós vamos rever uma atitude de uma vida inteira, onde nós vamos rever a nossa real estrutura de vida, o que faz sentido, o que não faz mais sentido. Então, essa pessoa que nos causou sofrimento, indiretamente, ela acaba nos levando para um lugar onde vai nos fazer muito mais bem do que mal. Porque se nós, às vezes, passamos uma vida com a venda nos olhos e querendo negar aquele fato que, às vezes, não estava nos fazendo bem, mas nós estávamos lutando e insistindo para manter aquela situação, nós vamos perceber que aquilo tudo não era algo real que ia se sustentar por muito tempo. E por que eu falo isso? Porque essas experiências, elas servem para a gente amadurecer. Nós não precisaríamos sofrer para
ter o amadurecimento espiritual ou para sermos felizes. Nós estamos aqui para sermos felizes. Isso é um fato. Só que todas as vezes que nós escolhemos coisas, situações ou pessoas que vão nos trazer a infelicidade, nós ainda estamos acreditando que só é possível ser feliz depois do sofrimento. Então aí vem a questão das nossas crenças, das nossas limitações. Todas as vezes que você passa por uma experiência dura, de dor, de sofrimento, e você interioriza, vou dar aqui para vocês um exemplo. Alguns anos atrás, eu passei por uma experiência, eu sempre me dou como exemplo, eu passei por uma experiência que eu considero das mais difíceis que um ser humano possa suportar, que é a perda de um filho. Quando meu filho se foi, a minha primeira. Eu sempre me considero uma pessoa que teve essa busca espiritual, esse olhar espiritual, a minha trajetória de vida inteira, quando eu olho para trás. E mesmo assim, sendo essa pessoa aberta à terapia, ao conhecimento, ao autoconhecimento, quando eu vivi essa experiência, eu decidi que eu fui para um lugar de uma serenidade muito grande, onde eu não tinha a compreensão daquele fato porque eu achava desumano, do ponto de vista humano, suportar aquela dor, onde estávamos envolvidos eu, meu ex-marido, os familiares, os amigos, foi um momento muito difícil para todos nós. E quando eu escolhi interiorizar e silenciar e viver o meu luto em silêncio e sabendo que existia um algo muito maior por trás daquela experiência toda, mesmo eu não tendo a compreensão daquele fato enquanto ser humano, porque é uma experiência desumana, e eu não desejaria para nenhuma mãe, para nenhum pai viver uma experiência como essa, porque eu sei como é. E essa experiência, quando eu silenciei e eu fiquei ali naquele momento da minha alma delacerada por aquela experiência tão dolorosa, mas eu encarei aquilo com muita serenidade, sabendo que existia um algo muito maior por trás daquilo tudo. E que diante daquela situação, eu, o Lucas, o meu ex-marido, as pessoas diretamente vivendo aquilo, porque eu acredito que foi muito mais difícil para nós três do que para as outras pessoas, e obviamente que para a família todos nós sofremos, mas quando eu falo nós três que estávamos diretamente envolvidos naquela situação, quando eu saí daquela situação, meses depois, eu entendi que a vida, nós não precisaríamos ter passado por essa experiência tão dolorosa em outro momento da nossa existência. Que nós escolhemos sim essa experiência porque nós ainda acreditamos que para sermos felizes nós precisamos criar karma. Infelizmente, nós seres humanos ainda acreditamos muito nisso. Então, nós não precisamos passar por experiências tão dolorosas para termos o entendimento disso. Seja lá o que aconteça na minha vida hoje, eu devo continuar construindo, criando alegria e felicidade e fazendo o melhor que eu posso. Porque se eu não faço dessa forma, eu continuo criando karma para o amanhã. E nesse amanhã, se eu crio karma hoje, eu tenho total participação nisso. Então, todas as vezes que eu entendo que as pessoas na minha vida são pontes que me levam para lugares, eu sou a pessoa que escolhe para que lugares essas pessoas podem me levar. Elas estão me levando para um lugar onde eu vou viver o meu dharma, ou elas estão me levando para lugares onde eu estou escolhendo viver o meu karma. Porque muitas vezes lutamos ferrenhamente para viver o nosso karma, nos juntando com pessoas, lutando para dividir uma vida com determinadas pessoas que não têm nada para oferecer, que não estão nem sequer na nossa frequência, mas nós ficamos ali lutando para trazer aquela pessoa para o nosso campo. Lutamos por situações, por formas de trabalho, por dificuldades financeiras, por milagres que são praticamente inacessíveis na condição humana, e nós não nos damos conta que estamos criando karma para amanhã. Então, seja lá o que for que está te afetando hoje, e você olha e você fala, puxa vida, você lamenta e essa pessoa e tal coisa, esquece essa pessoa, essa situação e foca em você. Analisa aí em você qual é a escolha que você faz hoje. Hoje, você quer viver, quer construir hoje, começar a construir hoje
Dharma para viver esse Dharma amanhã? Ou você quer continuar no sofrimento, alimentando o sofrimento, construindo o karma para continuar vivendo o karma amanhã, sendo que essas escolhas só dependem de nós, por mais difícil que seja. Então, a maturidade espiritual, ela é justamente esse momento onde eu entendo que fatos aconteceram, que mesmo que eu não tenha o entendimento disso, mas eu aceito pela a grande picture que aparece aqui na minha frente agora, eu aceito isso, eu não entendo, mas eu aceito. Só que agora, nesse momento aqui agora, eu escolho que tomarei medidas e darei passos e escolherei pessoas completamente diferente das situações que eu vivia anteriormente. Todas as vezes que eu olho, eu vejo que eu também tive participação naquilo. Então, a maturidade, ela vai te trazer um entendimento. Pode ser que ela não te traga esse entendimento aqui agora, mas ela vai te trazer esse entendimento amanhã. E você, na maioria das vezes, quando você acessa o entendimento, você liberta esses seres que, entre aspas, te causaram sofrimento. Porque, se a gente for analisar, ninguém tem o poder de causar o sofrimento para nós, a não ser que nós mesmos. Tem até uma mensagem que diz: você pode destruir o meu corpo, atacar o meu corpo, mas a minha essência é amor. Então, a minha essência, ela é inacessável, porque ela é luz. Então são escolhas sim que nós fazemos. Gente, um grande beijo. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês por conta de um comentário, de um pedido de ajuda, ok? Então eu espero que eu tenha passado, eu tenha me feito ser o mais clara possível aqui nessa mensagem. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, de checar também na descrição do vídeo, acessar o site, cheque sobre os cursos, sobre tudo. E não se esqueça, detalhe importante, visite lá o meu blog, veja lá as matérias que já tem e o quantas mais eu continuarei colocando para a gente continuar pertinho aqui. Grande beijo, a gente se vê no vídeo de amanhã.